dia a todos. O colega Gilson Miranda está chegando, tá bom? Tem um probleminha aí de trânsito. E, em razão do horário, eu vou apenas já passar algumas informações a todos as colegas e os colegas aqui presentes. Com relação aos certificados que assinaram a lista, os alunos que assinaram a lista de espera das aulas, né, dos dias 4 e 5 de novembro, infelizmente não foi possível confeccionar os certificados, tendo em vista um probleminha da impressora da EGM, da Escola Paulista, e então os certificados da aula de hoje foram impressos aqui no João Mendes, acho que certamente aí pela SPI, é isso? Tá, com a SPI, e serão fornecidos na saída, tá bom? Hoje. Por meio da intranet, já é possível inscrever-se para as vagas remanescentes. Além da disponibilidade de mais assentos, o sistema informatizado permite uma automática disponibilização de vagas remanescentes também, à medida fiz atender a impossibilidade no momento de comparecimento de última hora, tá certo? spi.evento@tjsp.jus.br. E o último recadinho, que a próxima aula do dia 26 de novembro vai ser sobre o tema Princípios Contratuais Empresariais, do professor Dr. Fábio Ulloa Coelho, também livre-docente, doutor mestre pela PUC de São Paulo, está confirmada. Passo a palavra ao colega Carlos para fazer a apresentação do nosso amigo, sempre presente aí nas nossas jornadas, né? Bom dia a todos. Dando continuidade à atualização permanente das aulas máquinas, eu tenho a honra e o prazer de apresentar meu grande colega Rogério Marrone de Castro Sampaio, que é titular da 27ª Vara Cívica do Fórum, meu colega da primeira turma recursal do CIV, do Colégio Recursal, mestre e doutor em Direito da Universidade de São Paulo, professor de pós-graduação da Universidade Marquesa e autor de diversos livros de artigos jurídicos, realmente um dos colegas mais brilhantes que temos aqui no fórum. Então, tenho a honra de passar a palavra para o doutor Rogério. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de agradecer ao meu amigo, assim, meu amigo José Maria, entre outros amigos aqui presentes, cumprimentá-los, juízes, seguidores, enfim, e iniciar esse nosso encontro mostrando que para mim é muito gratificante estar aqui participando desse evento. Eu sempre convivi a minha carreira aqui no João Mendes, tenho muito apreço por esse fórum e, portanto, era a certeza do sucesso dessa iniciativa encabeçada pelo Justo. Portanto, é uma honra muito grande poder participar desse encontro. E a minha pretensão aqui hoje, como eu disse, é estudar alguns aspectos relevantes ou mais relevantes sobre o tema responsabilidade civil. Estudar com vocês e não dar aula. Não é? Faço a constatação da qualificação aqui do público. Tenho certeza que em muitos casos aqui os papéis poderiam estar invertidos tranquilamente, eu estaria sentado aqui assistindo. Portanto, a minha pretensão é estudar com vocês, tentar mostrar alguns aspectos relevantes desse tema tão importante que é a responsabilidade civil. Vamos começar. Eu acho que, como premissa para a gente abrir aqui esse nosso trabalho,
importante destacar que hoje nós enfrentamos um direito civil moderno, um direito civil que vem estruturado em novos paradigmas. Isso é básico para a gente poder fazer uma atualização. Isso quer dizer que nós, de certa forma, deixamos um pouco o sistema fechado, o modelo positivista, e partimos para um modelo mais aberto. O modelo mais aberto, o sistema jurídico mais aberto, onde o nosso ideal, o principal ideal é a justiça. Né? Ou seja, eu vou aplicar o direito positivo, visando um resultado, que é a justiça. Que daí as expressões como equidade, enfim, outras, que nos conduzem, né, a esse ideal. E o Código Civil, principalmente de 2002, ele vem com esse espírito. Então a gente deixa um pouco de lado aquele apego à estrita legalidade, ao positivismo, né, com o qual nós estávamos acostumados e que, de certa forma, inspirou o Código Civil de 16. Era um modelo mais fechado. E isso é importante porque isso acaba exigindo, né, de quem opera direito uma atuação muito mais significativa, muito maior. Eu falo com destaque para a atuação do juiz. Ele é obrigado a atuar de uma maneira diferenciada, porque o modelo é aberto, o sistema é aberto. E só assim ele vai poder dar tutelas diferenciadas. Já que hoje, né, o nosso mundo nos leva a relações complexas, difíceis. Então, é óbvio que eu não consigo trabalhar com um modelo legislativo que se amolde a cada uma dessas relações. Isso é impossível. Logo, cabe ao operador da lei fazer com que a solução a ser dada, aplicando o modelo legislativo ao caso concreto, seja a mais justa possível. Então, é assim que a gente deve trabalhar. E quando a gente estuda o Código Civil de uma maneira geral, desde a sua parte geral até a parte especial, de vários livros, a gente vai perceber o seguinte, que alguns dos livros, eles naturalmente se destacam em relação a outros. Alguns temas são mais visíveis. Por quê? Porque fazem parte do nosso dia a dia. E a responsabilidade civil, né, é um dos temas. Né? A responsabilidade civil e contratos. Nós convivemos com esses temas diariamente. Né? Nós temos que contratar, nós praticamos condutas diárias passíveis de causar dano ou de sermos vítimas de dano todos os dias. Então isso, né, faz com que responsabilidade civil, contratos, entre outros, né? Mas esses dois, nós convivamos com esses dois temas. E é por isso que a responsabilidade civil aqui, ela mereceu talvez uma sistematização melhor em relação ao Código de 16, se deu uma nova importância, porque isso já vinha sendo assimilado jurisprudencialmente. Então, é com esse espírito que a gente deve olhar as mudanças. É claro que aqui a gente vai apenas pontuar alguns aspectos, né, alguns pontos. Poderíamos ficar aqui uma semana falando sobre responsabilidade civil, não é o caso. Mas é com esse espírito que a gente tem que examinar esses pontos relevantes. E nós vamos perceber que alguns dos temas são polêmicos, porque quebram com certas tradições vindas do positivismo, do sistema fechado. Então, alguns dos temas vão ser polêmicos e a gente vai assimilar essas mudanças aos poucos. É cultural. Mas isso vai acontecer, está acontecendo. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o Código de 2002, nós enxergamos uma responsabilidade civil melhor sistematizada. Ou seja, no título 9, nós temos 2 capítulos que tratam da responsabilidade civil. O primeiro capítulo da obrigação de indemnizar e o segundo capítulo da indenização. Ora, artigos 927 e seguintes do Código Civil. Esses capítulos trazem regras, na realidade, que regulamentam uma obrigação específica, que é a obrigação inerente ou gerada pela responsabilidade civil. E a responsabilidade civil é direito obrigacional. Nada mais é do que uma obrigação. É uma obrigação que incumbe a uma pessoa de reparar os danos causados a outra por determinado comportamento.
Isso é responsabilidade civil. Então eu tenho um devedor, eu tenho um credor, eu tenho uma prestação. E eu tenho um objetivo, porque obrigação é processo. Encarada a luz do direito moderno é processo. O devedor ele vai realizar uma prestação em favor do credor para obter algum resultado econômico, evidente. Ele vai, seja uma obrigação de dar, seja uma obrigação de fazer, não interessa. Esse comportamento praticado em benefício do credor deve resultar em um proveito a ele. E a responsabilidade civil, ela está encaixada dentro desse quadro. Ou seja, o devedor, que eu vou chamar de ofensor, ele vai realizar uma prestação em favor do credor, que eu posso chamar de vítima, mas visando a reparação de um prejuízo. Seja uma obrigação de pagar uma quantia, o que é normal nas indenizações, seja uma obrigação de fazer, o que não é normal, por razões econômicas, mas qualquer que seja a modalidade da obrigação, o fato é que ela tem que redundar nisso, ou seja, a reparação do prejuízo, a reparação do dano. É para isso que serve a responsabilidade civil. Dentro do direito civil, e dentro do livro das obrigações, a responsabilidade civil se presta a isso. Portanto, a gente já tem que partir da premissa de que a responsabilidade civil, ela não está aí para punir ninguém. Ela está dentro do sistema para obter um resultado, que é a reparação de um prejuízo. Isso já é importante numa visão moderna, por quê? Porque alguém pode pensar, bom, mas a gente tem utilizado a responsabilidade civil para efeito punitivo. Principalmente quando nós levamos para o lado do dano moral. Isso é verdade. É inegável que haja hoje um efeito punitivo da responsabilidade civil. Mas o que a gente tem que entender dentro do sistema é que é um efeito punitivo secundário. Para que eu possa chegar a esse efeito corretivo, punitivo, seja, eu preciso que estejam presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Eu preciso que eu tenha uma conduta diretamente causadora de um dano. Eu preciso de um dano, seja moral, seja patrimonial, seja material, não interessa. A hora que eu tiver esses elementos presentes e eu utilizar a responsabilidade civil como fim principal de reparar esse dano, agora sim eu posso aproveitar tudo isso e dar um efeito secundário, que é um efeito punitivo, principalmente se tratando de dano moral. Então, a responsabilidade civil está dentro do sistema para, via obrigação, atingir o resultado, que é a reparação de um prejuízo, a reparação do dano. E é isso que o legislador fez nesses dois capítulos. É claro que eu vou aplicar outras regras dentro do Código Civil que indiretamente se relacionam à responsabilidade civil evidente, a própria parte geral das obrigações, porque a responsabilidade civil é a obrigação. E também a parte geral do Código, porque é ali que eu tenho o tradicional conceito de ato ilícito. Por quê? Porque a fonte dessa obrigação de responsabilidade civil, a fonte dela é o ato ilícito. Ou seja, é até intuitivo, eu não preciso ser bacharel em direito, né? Mas é intuitivo que aquele que tenha praticado uma conduta reprovável, causadora de um dano, tenha que repará-la. É razoável, é intuitivo. Você agiu mal, você causou dano, repare esse dano. Então a noção clássica de ato ilícito, que está no artigo 186 do Código Civil de 2002, é a fonte básica. Não é a única hoje, mas a fonte básica é a responsabilidade civil. E notem que a noção ou o conceito de ato ilícito no artigo 186 continua sendo aquela noção clássica, a noção de ato reprovável, censurável. Ou seja, não basta uma conduta causadora de um dano para surgir a obrigação de indenizar. Em princípio, como diz o artigo 186, é preciso uma conduta reprovável, censurável. Essa censurabilidade, esse agir mal, vem retratado no elemento subjetivo, culpa, no seu sentido amplo, culpa em sentido estrito dolo. O fulano é mau, deliberadamente ele quis causar um dano. Ou não, ele foi mal. Ele não é tão mal assim, ele foi mal. Por quê? Porque ele não queria causar um dano, mas ele causou um dano por desídia, por imprudência, por negligência, por negligência. Essa noção de ato ilícito continua.
Eu não posso fugir dela, ela é a base, até porque ela é intuitiva, não é? É fácil de ser assimilado. Todo aquele que por ação ou omissão voluntária, dolo, negligência, imprudência, violar o direito e causar prejuízo, fica obrigado a reparar. É o que diz o artigo 186. Portanto, o nosso Código Civil de 2002, ele não fugiu daquela tradição de que o ato ilícito, como fonte básica da responsabilidade civil, é aquele ato ilícito fundado na culpa, na culpabilidade. Só que o direito avançou. E nós não temos mais só o ato ilícito clássico como fonte dessa aplicação. Aí começa a primeira mudança. Mas o primeiro ponto importante é ser destacado. Ou seja, nós estamos fugindo um pouco da noção de ato ilícito clássico para buscar uma outra fonte também da responsabilidade civil. Que não é esse ato mais reprovável, mas é aquele ato ilícito, mas diretamente causador do dano. Em algumas situações, esse ato regular, que não tem nada de reprovável, que não tem nada de censurável, esse ato também passa a gerar ao seu autor a obrigação de reparar o dano. E aí a gente vai caminhar para a noção de responsabilidade civil objetiva. É? Ou seja, aquela responsabilidade civil subjetiva, fundada no ato ilícito clássico, fundada na teoria da culpa, continua presente, sem dúvida. Mas o direito avançou. E esse lado social com que os direitos subjetivos devem ser exercidos, e isso é regra no Código de 2002, mas todo direito subjetivo deve ser exercido segundo a sua função social, segundo a boa-fé. Então esse lado social, ele acabou influenciando a responsabilidade civil. Mas influenciando de que jeito? Várias maneiras. Mas aqui, mostrando o seguinte, olha, em algumas situações a responsabilidade subjetiva não vai resolver. Em algumas situações, eu vou conviver com um dano decorrente de um determinado comportamento, sendo que por não ser censurável, ou a falta de demonstração da censurabilidade, eu vou deixar a vítima sem indenização. Então nós começamos a conviver com essa situação. E isso soa injusto. Não é? Afinal de contas, a socialização deve também estar presente na responsabilidade. Então o que aconteceu? Excepcionalmente, nós começamos a destacar algumas condutas. Nós começamos a separar algumas condutas que, de certa maneira, se mostraram mais importantes socialmente. Se mostraram mais importantes socialmente porque praticadas com frequência, praticadas obtendo determinado proveito, expondo pessoas em risco. Ora, então eu pego essas condutas, vou chamá-las de atividade, e vou dizer o seguinte: se você quiser exercer essas atividades, saiba que está assumindo o risco de reparar os danos dela decorrentes. Notem que quando eu chego a esse resultado, eu simplesmente abstraí a censurabilidade do comportamento. E não tem alguma forma mais inculpa o dolo. Eu estou dizendo, olha, aquele que praticar determinada conduta e diretamente causar o dano, fica obrigado a indenizar, independentemente de tudo. Vejam que isso não soa bem no primeiro momento. Né? Você fala, poxa, eu assimilo muito bem o fato de que alguém que agiu mal venha reparar o dano decorrente do seu comportamento. Isso é fácil. Mas não é tão fácil assimilar que alguém tenha que indenizar mesmo tendo agido delicadamente, mesmo sem censurabilidade no seu comportamento. De fato. Mas essa é a mudança. Ou seja, você vai ter de indenizar, por quê? Porque essa conduta que você praticou não é uma conduta normal. É uma conduta diferenciada. É importante, é socialmente relevante. Você obteve algum proveito com isso, você expôs ou criou um risco ao exercer esse comportamento. E, portanto, você vai ser obrigado a reparar os danos decorrentes disso. E aí, então, a nossa responsabilidade objetiva, ela ingressa no sistema. Mas ela ingressa como exceção, não como regra. E nem poderia ser diferente. Bom, agora,
Qual o problema? Eu entendo a responsabilidade civil sendo adotada em alguns casos. Nós já convivíamos com isso antes do Código de 2002. Então, por exemplo, o transporte oneroso de pessoas, que é uma responsabilidade contratual e objetiva. Mas o transporte oneroso de pessoas, eu começo a entender que o transportador ele deve indenizar os danos causados ao transportar, independentemente dele, transportador, ter agido de maneira censurada. Não interessa se o acidente de trânsito foi causado culposamente pelo condutor, pelo responsável pela condução do transporte celebrado. Não interessa. Interessa que dentro da atividade de transporte pode ver não. Então, passou a ser fácil de assimilar isso. Não é? Olha, você é um transportador, você recebeu dinheiro para transportar, você assumiu determinados riscos, e dentro de uma atividade de transporte você está expondo em risco o transportado. É justo que você repare o dano causado ao passageiro. E depois, veja o aspecto social, e depois, quem sabe, regressivamente, você vai atrás de quem culposamente não causa um acidente de trânsito. Então isso nós assimilamos. Isso antes do Código de 2002. A responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6, também já era uma responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo. A responsabilidade civil do poluidor por danos ao meio ambiente, também uma responsabilidade objetiva. Nós viemos então com o Código de Defesa do Consumidor a consagrar a responsabilidade objetiva do fornecedor, tanto pelos vícios de qualidade do produto do serviço, quanto pelo fato do produto. Também está certo. O fornecedor, afinal de contas, oferece um produto, ele atrai o consumidor que está numa situação de desequilíbrio, aspecto social de novo. Então é justo que ele seja responsável pelos prejuízos diretamente decorrentes desse produto, desse serviço de circulação, independentemente da censurabilidade ou não do seu comportamento anterior à colocação desse produto no mercado. Isso nós já vimos assimilando. Bom, mas o fato é o seguinte: antes do Código de 2002, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a responsabilidade civil subjetiva, fundada na noção clássica de ato ilícito, consagrada. Regra. Praticamente ou exclusivamente consagrada no Código de 16. Mas em legislações especiais, nós tínhamos então casos de responsabilidade objetiva, como nós citamos. Bom, mas o direito se modernizou, as relações se tornaram complexas, difíceis de serem todas tipificadas. Então, como é que eu faço agora para, no Código de 2002, trazer para o Código de 2002 essa mudança, esse sistema? Eu tenho que consagrar a responsabilidade objetiva. Mas como que eu faço para consagrá-la? E consagrá-la diante desses paradigmas: risco da atividade, conduta socialmente importante. São esses os paradigmas que, na realidade, justificam ou autorizam a responsabilidade objetiva. E vejam que eu fugi do ato ilícito. Ou seja, quando a responsabilidade for objetiva, a fonte da obrigação não é o ato ilícito na sua acepção clássica, mas é o ato ilícito. Eu não posso imaginar que o transportador esteja praticando ato ilícito, transportando pessoas. Ao menos na concepção clássica. Ele é de ato culposo. Então, a fonte passou a ser outra. Passou a ser o chamado ato fato. É um ato normal, uma conduta normal, causadora de um dano. Mas o Código Civil, como é que ele vai fazer para trazer do seu sistema isso? Ora, como eu disse, nós tínhamos responsabilidade subjetiva como regra e responsabilidade objetiva tratada, reconhecida em apenas alguns casos, expressamente previstos por ele. É aquela ideia da segurança jurídica. Não é? Ou seja, a exceção só nessas hipóteses. Só nessas. Bom, mas se eu trouxesse isso para o Código Civil exatamente dessa forma, consagrando a responsabilidade
responsabilidade civil subjetiva concreta. E apenas admitindo a responsabilidade objetiva, quando positivar, ou seja, quando prevista expressamente em lei, eu não estaria preenchendo essa finalidade inicial que nós dissemos, que é a prioridade, que é a justiça, é a justiça do país. Ou seja, como é que eu posso continuar com esse sistema fechado e, de repente, o juiz vai se deparar com um caso em que, um caso envolvendo responsabilidade civil, em que a pessoa autora daquele comportamento praticou uma atividade que colocou em risco o direito de outras pessoas, ela teve proveito econômico com essa atividade. Como é que eu vou dar uma tutela, sabendo que, segundo os novos paradigmas, aqui a vítima tem de ser indenizada, a responsabilidade deveria ser objetiva. Mas como é que eu vou autorizar uma tutela? Como é que eu vou justificar uma tutela dessa? Se o meu sistema é fechado. Ou seja, a regra é a responsabilidade subjetiva. A objetiva só em hipóteses previstas por lei. E essa atividade aqui não tem previsão de nada. Então ficou de fora. Eu não dou solução. Ou eu dou uma solução injusta, mas estritamente legal. O que eu faço? Então o Código Civil de 2002 tentou, e acho que de certa maneira até resolveu o problema. Por que resolveu o problema? Porque, diante dessa dificuldade de positivar toda a situação fática que se apresenta, o artigo 927 trabalhou com a chamada cláusula geral da responsabilidade objetiva. Essa é uma grande mudança. Por quê? Porque o artigo 927 do Código Civil, ele não descartou a responsabilidade subjetiva como regra. Não descartou. Basta a leitura do caput, em que claramente ele diz: aquele que por ato ilícito causar dano a outro é obrigado a repará-lo. Ato ilícito. Isso que reporta o legislador ao 186. Então é o ato censurado, como regra. Mas no parágrafo único, como exceção à regra, exceção, mas digamos assim, uma exceção um pouco maior do que a que vinha sendo admitida, mas como exceção à regra, ele trata da responsabilidade objetiva, vejam, fundada no risco da atividade. Mas ele trata da seguinte maneira: será objetiva a responsabilidade civil, portanto, independentemente de culpa, em duas hipóteses. A primeira delas, nos casos expressamente previstos por lei. Ótimo. Então, se nós tínhamos responsabilidade objetiva do Estado, continua sendo assim, aliás, o Código Civil avançado também. Nós tínhamos a responsabilidade civil do transportador, continua assim. Nós temos a responsabilidade civil do público, que objetiva, continua assim. Por quê? São casos expressamente previstos por lei. Mas também admitiu a responsabilidade civil quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Vejam, essa é a cláusula geral, essa é a cláusula médica. Por quê? Porque o que o legislador fez aqui nada mais foi do que uma adaptação ao direito moderno. Ele não fugiu às premissas da responsabilidade civil. Ele não está dizendo aqui, olha, juiz, quando você quiser, você adote responsabilidade objetiva. Não está dizendo isso. Gozado, isso é uma preocupação frequente hoje, né? Medo do que o juiz vai decidir ou de como que ele vai dar a solução. Mas aí, o legislador aqui não disse para o juiz: faça o que você quiser. Quando você achar que é legal dar a responsabilidade objetiva, dê um tratamento de responsabilidade. Não diz isso. Não diz isso. Ele continua dizendo: a responsabilidade objetiva é excepcional no sistema. Só que você, juiz, não está adstrito àquelas hipóteses previstas por lei. Por quê? Porque alguma situação prática pode ficar de fora. E eu quero que você dê uma solução justa. Então, quando você, juiz, quiser dar uma tutela fundada numa responsabilidade objetiva, sem previsão legal expressa, o faça. Mas desde que a conduta praticada,
seja uma conduta importante, que pela sua natureza exponha pessoas em risco. E veja, é exatamente a mesma justificativa que levou o legislador, nos outros casos, a adotar a responsabilidade objetiva. É a mesma coisa. Só que a cláusula é aberta. Não é discricionariedade do juiz. Não. O juiz só tem uma alternativa, uma solução. Ele só tem um caminho assim. Então, certo, então justo. Ele não tem dois, isso que pode optar por dois. Não é discricionariedade. Mas ele tem um poder de valoração maior aqui. Que é exatamente conferir um tratamento de responsabilidade objetiva a uma hipótese não prevista expressamente por lei, como de responsabilidade objetiva. Mas desde que as premissas sejam as mesmas. É claro que quando a gente tenta imaginar exemplo, o nosso ordenamento jurídico é tão vasto que normalmente aquela atividade acaba recebendo tratamento objetivo, seja porque eu aplico a defesa do consumidor, é um profissional, é um serviço público prestado por delegação, então tem o artigo 37, parágrafo 6, a gente sempre acaba achando fundamento. Mas o fato é que se eu não achar, eu tenho no artigo 927 uma técnica legislativa para dar uma solução justa, ou seja, dar um tratamento de responsabilidade civil objetiva. Essa foi uma grande alteração, né, em matéria de responsabilidade civil. Amedrou, é verdade, eu disse, mas uma grande alteração. Boa! O outro ponto interessante, já que nós estamos falando de ato ilícito de responsabilidade objetiva, é a responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil e o abuso do direito. Essa noção de abuso do direito, ela ganhou uma nova concepção, uma nova ideia do Código de 2002. Também vinculado ao aspecto social. Então, veja, nós estamos nos referindo agora ao artigo 187 do Código Civil, parte geral. Mas o artigo 187 também consagra ato ilícito a conduta abusiva do direito. Mas não é qualquer conduta abusiva. Ou pelo menos não é aquela conduta, ou só aquela conduta abusiva com a qual estávamos acostumados. Essa é a grande mudança. Por quê? Porque também é muito simples entender que aquele que exerce um direito subjetivo de modo a extrapolar os seus limites, age abusivamente. E agindo assim, age de forma censurável. E, portanto, pratica isso. Logo, reparar. Isso é simples, né? Essa noção de abuso do direito, enquanto exercer irregularmente o direito subjetivo, essa noção de abuso do direito é muito simples. Todos nós estamos acostumados. Ora, se eu sou credor, tenho crédito, tenho um direito subjetivo de crédito. E se eu, portanto, cobro o devedor, seja apontando o seu nome, entidades de proteção de crédito, como hoje, seja judicialmente, mas a dívida ainda não venceu, portanto, não tinha pretensão ainda. Eu acho que eu agi mal, de forma censurável. É evidente que eu abusei do meu direito subjetivo de crédito. Parece razoável que eu tenho que reparar esse dano. Se eu cobrei por quantia já paga, se eu demandei por quantia superior à devida, aí eu extrapolei os limites do meu direito subjetivo de crédito. Mas isso é fácil de entender. Isso é fácil. Também é fácil de entender o abuso do direito de propriedade, por exemplo, quando eu extrapolo os limites que o próprio ordenamento jurídico impõe à propriedade. Não é? Ora, é evidente que se eu pegar, edificar no meu terreno, de forma contrária às posturas municipais,
municipais, e com isso causar um prejuízo ao meu vizinho, eu vou ter que reparar os danos. Eu não posso construir mais do que a legislação municipal, com as posturas municipais também. Eu não posso construir sem me cercar da segurança e solidez da minha obra. Se eu causar uma rachadura no vizinho, eu vou utilizar. Isso, na verdade, seria abuso do direito de propriedade, mas na concepção normal, a gente está acostumado. Eu extrapolei o limite positivamente estabelecido para a legislação. E aí tem que ficar pagando. Essa ideia, essa noção de abuso de direito já existia. Já existia. Mesmo no Código de 16. Já era ato ilícito, mesmo no Código de 16. Mas o que mudou então? Mudou o seguinte: além dessa ideia tradicional de abuso do direito, além disso, passou a ser ato ilícito, passou a ser abuso do direito exercer o direito subjetivo, mas de maneira desvirtuada da sua função social, da boa-fé objetiva, com aqueles deveres anexos que todos conhecem, dos costumes, enfim. O que quer dizer isso? Quer dizer, é mais uma cláusula geral, é mais uma cláusula aberta. Mas que passou a integrar a noção de abuso do direito, o exercer aquele direito subjetivo, sem que o seu titular tire algum proveito disso, obtenha alguma comodidade, e o faça só para prejudicar. Ainda que eu não tenha extrapolado nenhum limite objetivamente imposto, mesmo assim eu vou causar, e mesmo assim eu vou praticar o ilícito. Se eu, repito, exercer esse direito subjetivo de maneira desvirtuada da sua função social e corrupta. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo o direito subjetivo deve ser exercido e nessa função é protegido, desde que o seu titular tire algum proveito disso. Você, titular de um direito de crédito, vai exercê-lo, sim, pelos meios conducentes, sim, mas faça isso para tirar algum proveito, não para prejudicar. Se você é titular de um direito de propriedade, exerça as faculdades inerentes ao domínio. Use, faça frutificar, abuse, disponha, sim, mas faça isso para tirar comodidade, para tirar proveito do outro, não para prejudicar os outros. Então, essa ideia de exercer o direito de forma desvirtuada da sua função social. Pouco importa se eu exerci o meu direito dentro dos limites que o código estabelece. Pouco importa. Você vai praticar o ilícito do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai minimizar os prejuízos do mesmo jeito. Então, nota que eu aumentei a noção de abuso do direito. Eu incrementei mais essa ideia. Bom, mas e agora? Quer dizer então que eu posso, de repente, estar praticando uma conduta abusiva sem imaginar, ou seja, sem ter violado qualquer limite objetivo? No princípio, sim. Vamos imaginar. Claro que isso é novo, né? É difícil às vezes assimilar essa cláusula aberta, mas imagine você titular desse direito de crédito. Você é titular desse direito de crédito. Você pode, portanto, se o devedor não me pagar, você pode exercer. Bom, mas como que você vai exercer? De uma maneira que vai redundar em proveito, né? Você não vai ser nada. Você vai então protestar o título. Se você protestar o título, isso é um ato público, vai causar um constrangimento, um sentimento frustrante ao devedor, e daí? Eu exerci o título, porque não me pagou. E desse ato, eu estou me valendo de um meio conducente que ele me pague. Eu posso entrar com uma ação, uma execução, uma demanda. Tudo bem. Agora, o que seria censurável dentro dessa nova Constituição é você se valer de uma forma de cobrança que não lhe tire nenhum proveito, você credor,
e cause simplesmente humilhação ao devedor. E isso é que passa a ser abuso. O que quer dizer? Bom, o próprio Código de Defesa do Consumidor já consagrava isso. O consumidor, mesmo o devedor, portanto, mesmo o inadimplente, ele não pode ser cobrado de forma vexatória. Né? Isso é um abuso do direito na concepção moderna, já consagrado no Código de Defesa do Consumidor. Então imagine, aqui, dando um exemplo prático, já ajudava, mas imagine aquele condomínio, por intermédio do seu síndico, o condomínio de início, que cobra de uma maneira absolutamente desarrazoada de um condomínio. Então, bem, o condomínio, todos sabem, todos convivem aqui no condomínio de início, sabem a desgraça que é o condomínio inadimplente. Ou seja, os outros acabam tendo que pagar por ele. Então, o condomínio ele tem os seus meios, os seus métodos para obter, para cobrar, para exigir a retenção. Tem. Ele pode entrar com ação de cobrança, intenção massa rara. Né? Ele pode se valer de meios alternativos, até protestar, eventualmente, se valer do serviço notarial de protesto. Agora, imagine aquele síndico que, não se valendo de nenhuma dessas alternativas, ele simplesmente coloca no elevador social uma placa, um cartaz. Fulano, proprietário do apartamento 92, não paga condomínio, mas anda de BMW e vai em restaurante caro. E está lá, no elevador social. E aí, aproveitando o gancho, vem o condomínio e a criminalização do meu próprio. Eu devo, eu pago. Mas olha o que ele fez comigo, juiz. E aí é meta, né? A ideia é sempre aumentar o grana. Olha só, juiz, olha o cartaz que ele pôs no elevador social. Juiz, eu no domingo de manhã, eu fui almoçar, estava no elevador com a minha sogra, com o meu filhinho aprendendo a ler, começou a ler aquilo e começou a chorar, juiz. A minha sogra olhou para mim e falou, aí, fracassado. Exerceu um direito de crédito que você tinha, mas isso não é que proveito para você. Você recebeu o dinheiro do casamento? Houve alguma medida satisfativa tendente a resolver o problema? Então, seria essa uma conduta abusiva na Constituição moderna, nessa Constituição atual. O mesmo vale para o direito de propriedade. Né? Nós temos o exemplo daquele vizinho, ou daquele que edifica de maneira irregular, com outras posturas. Mas imagine uma outra situação em que você tem uma casa, um exemplo bem didático, mas bem simples. Mas você tem uma casa de praia, não é? Imagine que você tem a vista para o mar e você tem o seu vizinho cuja casa é um pouco mais regular. Porque a sua você se dá muito bem com o seu vizinho. Muito bem. E o prazer do seu vizinho lá atrás é abrir essa cara do quarto dele, fumar um charuto e olhar para o mar. Ele gosta. Esse é o prazer dele. Pôr do sol, não é? Ele faz isso todo dia. Você lá, fulano, legal, meu amigo. Mas aí um belo dia você briga com o cara. Você sabe que ele é corintiano. Aí você já associa aquela filtração das roupas do varal. Brincadeira isso. Bom, aí você vai saber, esse cara, eu vou dar um jeito nisso. Aí você, sabendo do prazer dele, você resolve subir uma chaminé, torre de tijolo, bem na frente dessa casa. Mas você vai achar direito, o cara que conhece, então você vai, estuda, vai, prefeitura, aprova o projeto. Você pode construir um andar inteiro. Você pode construir. Por quê? Quanto mais localizinho, não tem problema nenhum. Então você tem alvará, paga todos os encargos, faz a obra direitinho, não tem janela, você não vai relação com o vizinho. Mas você não vai já aqui no mar. Ele vai fazer barreira. Agora o seu vizinho ele vai abrir a janela e vai dar de cara para a parede, não vai ver o mal. Esse comportamento nada mais é do que o exercer o direito de propriedade ou as faculdades inerentes ao movimento. Esse comportamento, à luz do que nós tínhamos no Código de 16, legitimaria alguma reação por parte do vizinho? A obra é absolutamente regular.
não feriu nenhum direito de vizinhança. Não daria para ele reagir. Mas hoje, olhando para o 187, olhando para o 1228, parágrafo 2º do Código Civil, e constatando que o vizinho está exercendo as faculdades inerentes à propriedade, sem tirar disso qualquer comodidade, sem tirar disso qualquer proveito, mas com a intenção de prejudicar, está lá, está escrito, isso é abuso de direitos de propriedade. Então agora dá para entrar com ação e postular a demolição daquela propriedade. Essa é a concepção moderna do abuso do direito. Isso é importante, está no artigo 187. E, de forma específica, a propriedade, no artigo 221, parágrafo 2º. Então, o segundo tópico, que é muito interessante em matéria de responsabilidade civil. Um outro ponto, que houve uma modificação acentuada, assim, é a que diz respeito à responsabilidade do incapaz, ou a responsabilização do incapaz. Esse é um assunto que comentou muito no passado. Por quê? Porque quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente está preocupado com a vítima, não necessariamente com o ofensor, com o causador. Mas, quando a gente imagina o causador incapaz, aí surge um dilema. Por quê? Porque eu tenho a vítima de um lado, que suportou o dano e que merece ser indenizada. Mas eu tenho um incapaz do outro, que também tem que ser protegido por falta de discernimento, para entender os atos da vida civil, seja por imaturidade, seja em razão da idade, seja em razão de problema, de patologia. Mas o fato é que agora eu estou diante desse dilema. Como é que eu faço? E nós não estamos fugindo muito da realidade, não. Imagine um acidente de trânsito, bateram no seu carro, o cara passou no sinal vermelho, desatendeu uma norma de trânsito qualquer. Aí quando você vai ver, desce um fulano que tem 15 anos. Tem 16 anos, relativamente incapaz. Como é que faz? Bom, ele dirigiu o veículo, deu causa ao acidente, agiu, do ponto de vista ordinário, ele agiu, né, com culpa, ainda que não tenha nem condições de entender o que ele estava fazendo. Há uma censurabilidade, ele desatendeu, né, a norma de trânsito. Mas como é que faz? Eu tive um prejuízo. Será que eu posso considerá-lo devedor dessa obrigação? Será que eu posso responsabilizá-lo patrimonialmente? O que quer dizer isso? Posso atrás dos bens dele? Como é que faz? Bom, na realidade, o Código Civil de 16, ele dava uma solução segura. Era toda. Uma solução positivista. Por quê? Porque pelo Código de 16, ele dizia o seguinte: olha, se o causador for absolutamente incapaz, eu opto por ele. Eu vou proteger. Portanto, ele não responde e nem o seu patrimônio será atingido. Ponto. Ponto. Acabou. Vou discutir mais. Aí a vítima, ou eu consigo a sua indenização via alternativa, a responsabilidade por atos de terceiro, ou que Deus lhe pague, vai ficar sem indenização. Se o causador for relativamente incapaz, e aí em razão da idade, se o Código Civil não em razão de patologia, responde como se capaz fosse. Então aí eu preciso olhar pela vítima. Mas a solução é segura. Absolutamente incapaz não responde. Acabou. Busca-se meio alternativa. Ele não responde. E nem seu patrimônio. Ah, mas ele é rico. Não interessa. Se relativamente incapaz em razão da idade, diz o Código de 16. Diz o Código de 16. Aí ele responde como capaz. Como se capaz fosse. Então responde. Opto pela vítima. Se a incapacidade relativa fosse razão de patologia, caso a caso. Bom, o
Código de 2002 mudou isso. Mudou isso aí. Bom, mudou como? Com cláusula aberta de novo, mais uma cláusula geral. Por quê? Porque o legislador em 2002, ele quis buscar uma técnica legislativa que protegesse o incapaz, não desconsiderasse a sua deficiência, mas ao mesmo tempo prestigiasse a vítima diante de certas situações, como por exemplo situações em que o incapaz tivesse sim patrimônio para reparar o dano causado à vítima. Então, ele tentou buscar uma técnica para isso, para corrigir exatamente essa distorção, deixar a vítima ao desamparo, mesmo sendo incapaz, ou tendo incapaz patrimônio. Como que ele fez? Artigo 928. Então ele mudou completamente o tratamento dado no código anterior. Por quê? Porque ele começou dizendo que o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Então ele começou dizendo, olha, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Portanto, em princípio, ele está dizendo no legislador, é possível responsabilizar civilmente o incapaz. É possível considerá-lo devedor. É possível que o seu patrimônio seja executivo. Aí alguém pode falar, bom, então liberou. Não. Ao abrir a possibilidade de responsabilizar civilmente o incapaz, aí entra o legislador com o sistema de proteção. Então ele diz, olha, mas para que o incapaz responda, é preciso superar dois obstáculos. Primeiro obstáculo. É preciso que os responsáveis por ele não tenham obrigação legal de fazê-lo, ou, alternativamente, ou não disponham de patrimônio. Primeiro obstáculo. O que quer dizer isso? Quer dizer, nesse primeiro obstáculo, a gente entende o seguinte: todo incapaz merece proteção do legislador, dado o problema, dado a falta de discernimento. Então, para todo incapaz, o legislador vai designar o responsável. Se ele for menor, ele vai ter os pais, fruto do poder familiar. Se ele não tiver os pais, vai ter um tutor. Então ele tem um responsável. Se ele for um maior incapaz, ele vai ter um curador. Então o que o legislador está dizendo? Para que esse incapaz responda, é preciso que esses responsáveis, pai, tutor, curador, ou não tenham uma obrigação legal de fazê-lo, no caso concreto, ou não disponham de patrimônio. Por quê? Contrário senso. Se esse responsável legal tiver obrigação de responder pelo incapaz, ele dispuser de patrimônio, ele responsável indeniza a vítima. E eu protejo o incapaz. Deixei o incapaz de fora. Quando o responsável vai ter obrigação legal? 932, inciso 1º e 2º do Código Civil. Os pais respondem pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia. Tutores e curadores respondem por seus companheiros e curatelados nas mesmas condições do inciso anterior. Então, se o ato do incapaz tiver sido praticado dentro desse contexto, tem obrigação legal. E se o responsável tiver patrimônio, responde o pai, responde o tutor, responde o curador, protegido o incapaz. Protegido o incapaz. Na prática, é possível que não tenha obrigação legal o responsável? Na prática é. Vejam que o pai, para responder pelo filho menor, o filho tem que estar sob sua autoridade e companhia, além de ser menor. O curador
para que ele responda legalmente pelo curatelado, tem que a conduta normal do curatelado tem que estar abrangida pela curatela. Como, por exemplo, não é o caso do pródigo. Né? O pródigo é um relativamente incapaz, mas o curador não responde por qualquer ato praticado pelo pródigo, mas por atos de dilapidação de patrimônio. Então pode ser que o curador não tem obrigação legal. Então, quando não tiver obrigação legal, eu continuo podendo responsabilizar o incapaz. Se tiver obrigação legal e o responsável não tiver patrimônio suficiente, continuo podendo responsabilizar o incapaz. Mas agora vem o segundo obstáculo. Para atingir o incapaz, é preciso que ele tenha patrimônio em todo. Não é só patrimônio. Então não segue a regra geral que ele é devedor, quem responde ao seu patrimônio. É preciso que ele tenha patrimônio e dole. O que quer dizer isso? Para parágrafo 1. Que diz, a indenização prevista nesse artigo não terá lugar se privar do necessário e incapaz, ou as pessoas que têm dependem. Então, se ele tiver um patrimônio, mas um patrimônio que for só suficiente para as suas necessidades, para atender às suas necessidades e das pessoas que dele dependem, capaz de estar protegido. Como é que fica a vítima? Sem indenização. Mas, se o incapaz tiver patrimônio idôneo, eu já superei o primeiro obstáculo. Agora, superando o segundo obstáculo, agora sim, posso atingir o incapaz. Mas o sistema de proteção não acabou aí. Isso é interessante. Mais uma cláusula aberta aqui. Porque o legislador vai dizer o seguinte, olha, mesmo sendo a hipótese de responsabilizar o incapaz, a indenização deverá ser fixada por equidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o legislador está quebrando pela primeira vez, ele vai quebrar por uma segunda, mas está quebrando pela primeira vez com aquela regra matemática na qual estávamos acostumados, de que a indenização mede-se pela extensão do dano. Ele vai quebrar pela primeira vez. O que quer dizer isso? Nós estávamos acostumados no sistema anterior com o seguinte, olha, quanto foi o teu prejuízo? Provado. O meu prejuízo foi de 200 mil. Então eu condeno o réu a pagar 200 mil. Bom, mas e se ele não tiver azar dele? Ele é meu devedor que responde ao patrimônio lá, ele só vai ficar suspenso. Mas ele pode não prescrever, não vai atingir o patrimônio dele. Se ele vai ter. Hoje não. Aqui é a primeira mitigação a essa regra. Quanto que a vítima provou de prejuízo material? 500 mil. O juiz deve condenar o incapaz, porque eu superei os dois obstáculos já. Necessariamente a pagar a vítima 500 mil? Não. O legislador está dizendo que a indenização deverá ser fixada por equidade. O juiz, portanto, deve atentar para as circunstâncias do caso, para as peculiaridades desse incapaz, para as necessidades dele, para o tamanho do patrimônio dele. E aí sim, se for possível condená-lo a pagar 500 mil, pode. Mas se o patrimônio dele não for idôneo para isso, porque isso vai comprometer as suas necessidades, então o juiz pode fixar uma indenização de 250 mil. Bom, mas o previsto foi 500. Não interessa. A indenização deve ser fixada por equidade. De novo, eu ressalvo. Isso não quer dizer que o juiz possa chutar o valor do indenizatório. Não é isso. O que eu quero dizer é que a técnica legislativa dá uma alternativa ao juiz para a obtenção de uma tutela mais justa, mais equitativa. Ou seja, esse incapaz, por exemplo, ele pode ter um patrimônio de 600, 700 mil reais. E se eu condenar a pagar 500, ele vai ter dificuldade. Mas 200 dá.
diante das despesas ordinárias e extraordinárias que tem. Então, foi essa a ideia. Agora, se a gente tiver um patrimônio que permita a integral reparação do dano, pode. Também é viável essa atividade, sem problema. Então, vejam que, dessa forma, o legislador cuidou da responsabilidade civil dos incapazes. É por isso que hoje a gente abre os livros de doutrina e se diz que a responsabilidade civil do incapaz, qualquer que seja ele, absoluta ou relativamente incapaz, mas a responsabilidade do incapaz é subsidiária e mitigada. Praticamente todos os manuais falam isso. Subsidiária por quê? Porque ele vai responder se o responsável não o fizer. Porque se o responsável não fizer, ele está protegido. Então ela é subsidiária. E por que ela é mitigada? Por quê? Porque não necessariamente se perseguirá a integral reparabilidade do dano. Mas uma reparabilidade, mas não necessariamente integral. Vai depender das circunstâncias. Por isso é mitigado. Evidente, né, que essa modificação do direito material ela vai repercutir processualmente. É óbvio que questões processuais vão surgir. Aliás, tendem a se tornar mais importantes que o direito material, às vezes. Então, peraí, mas eu sou vítima, então como é que faz? Diante de uma responsabilidade subsidiária e mitigada, eu demando quem primeiro? Eu demando primeiro o responsável? E se não der certo, aí eu vou atrás do incapaz? Eu demando os dois em litisconsórcio? Peraí, demandar os dois em litisconsórcio, mas não são solidários. A responsabilidade não é solidária. Aliás, é uma interpretação que tem que ser feita de forma harmônica com 942, parágrafo único. Senão a gente ensina. A responsabilidade do pai em relação ao filho, tutor em relação ao tutelado, curador em relação ao curatelado, não é solidária. Como diz, ou como dá a entender o 942, parágrafo único. Não é, ela é subsidiária. Então, como é que eu faço para demandar? Então, eu tenho que, na realidade, fazer uma adaptação processual. O processo serve o direito material. O processo é um instrumento do direito material. Se a legislação processual não chegou a tanto, não tem problema, eu adapto. Então, é claro que, a meu ver, claro, não sei também, mas a meu ver, você vítima faz o que quiser, desde que a sua causa de pedido esteja sendo compatível com o seu pedido. Ou seja, eu demando os dois. Eu posso demandar o curador e o curatelado. Desde que na minha causa de pedido eu digo, ó, estou demandando os dois, mas não estou dizendo que é solidário, é subsidiário. Mas eu quero que os dois integrem a relação processual já nesse momento, porque assim eles desempenham suas faculdades processuais e lá no final eu presidei. Se eu não conseguir a reparação do curador, eu vou atrás do patrimônio do curatelado. Por quê? Porque ele já participou do processo. Não preciso voltar atrás. Eu acho que isso é perfeitamente possível, perfeitamente viável. Ou eu posso demandar direto e incapaz. Desde que na minha causa de pedido eu já digo, ó, estou demandando diretamente o incapaz, porque o responsável não tem obrigação legal nesse caso. Ou porque ele não tem patrimônio, então ele cai fora. Tudo bem, é viável também. Mas se vai levar na frente, aí é outro problema. Enfim, então a responsabilidade civil dos incapazes também é um tema que eu acho extremamente relevante. Agora, eu falei que essa relação matemática de que a indenização ela mede-se pela extensão do dano, que ela foi mitigada pela primeira vez, na verdade ela vai ser mitigada por uma segunda vez, no artigo 944 do Código Civil. E ela vai ser, agora sim, mitigada de uma maneira bem polêmica. Esse dispositivo foi um dos mais atacados durante a tramitação do projeto. Porque esse dispositivo, ele nitidamente confere caráter social à responsabilidade civil. Por quê? Porque o artigo 944, quando cuida da indenização, não mais a obrigação de indenizar, a obrigação de indenizar está reconhecida. Eu tenho um autor,
de uma conduta causadora de um dano. Reprovável se for subjetiva, não reprovável se for objetiva, mas eu já tenho isso. Eu tenho a obrigação de indenizar a reconhecida. Agora eu estou na indenização. Quanto que o devedor vai pagar? A cultura. Bom, começa o legislador dizendo: a indenização mede-se pela extensão do dano. Essa é a regra matemática com a qual estávamos acostumados. Ou seja, quanto maior o dano, maior a indenização. Quanto menor o dano, menor a indenização. No Código de 16, nós não tínhamos nenhuma variante disso. Exatamente por isso, no Código de 16 não havia uma regra dessa. Pelo menos explícita. Não havia, porque o sistema era esse. Não precisava. Mas agora eu preciso dessa regra explícita. Por quê? Porque eu vou mitigá-la. Então a regra é a indenização mede-se pela extensão do dano. Mas no parágrafo único, o legislador diz: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Peraí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que excepcionalmente, e diante desse pressuposto, excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Reduzir significa o quê? Significa que, olha, a indenização, segundo o cálculo, deveria ser 200 mil, porque o prejuízo provado é de 200, mas eu vou reduzir para 100. É isso que ele está dizendo. Claro, o juiz tem que respeitar esses parâmetros, porque é exceção. Mas qual foi o objetivo do legislador aqui? Foi dar caráter social à responsabilidade civil. O Ciro Rodrigues já dizia isso antes do código, dizendo: olha, a responsabilidade civil não pode ser fonte de desgraça. Eu não posso pegar a desgraça que a vítima teve e simplesmente transportá-la ao chamado ofensor. Não é para isso que ela serve. E, muito desse pensamento, e diante de uma realidade, pensou o legislador: bom, hoje, diante da complexidade das relações, todos nós estamos sujeitos a causar prejuízo. Isso não quer dizer que, por causar um prejuízo, eu seja um sem destino, um pilantra. Não, acontece. Eu posso errar, posso cometer um erro. E por esse erro, eu não posso vir a ser desgraçado. Essa é a ideia do legislador. Então, vamos pensar no acidente de trânsito. Quem aqui, em especial o público feminino, não está sujeito a um acidente de trânsito? É só para dar mais idade. Né? Quem aqui não está sujeito a um acidente de trânsito? Errar. Primeiro engatei a ré. Colei na frente, lá, na traseira do cara. O cara brecou no meu tempo, você quer trazer comigo. Mas aqui não está sujeito a um acidente de trânsito. E mesmo que venha a causar, isso quer dizer que seja um sem destino, né? Entendeu? Você quer indenizar. Você faz questão, fala: eu quero indenizar. Metade do seu trabalho está feito, estou confessando, estou reconhecendo, eu quero indenizar. Espera um pouquinho. Se nós não mitigarmos isso, pode ser que essa sua boa vontade de indenizar redunde na sua desgraça. Porque veja, imagine você dirigindo aquele seu Fiesta, arredado, leasing, pagando direitinho, já pagou mais da metade das prestações, nem precisou entrar com ação revisional de contrato. Aí você está lá dirigindo cansado, na sexta-feira, deixa eu nem dizer que tomou uma cervejinha, não tem problema, não tomou cervejinha nenhuma. Está lá dirigindo. Puxa vida, o cara da frente pegou, saiu, bateu na traseira. Pô, o cara lá tem o seu, não, o seu Uno, milho. Fala: pô, tá aqui o seu telefone, vou resolver isso aí pra você. Faz um orçamento, faço questão. Não precisa nem de judiciário, para que judiciário? Não
precisa. Isso é normal. É o que se espera, né? Agora imagine que você entrou na traseira daquela Ferrari 2009, não, 2010, que estava lá na frente. Você que foi se meter lá no Jardim Europa com o seu carro, você devia ter ido lá. Aí o cara da Ferrari estava na sua frente. A hora que ele acelerou a Ferrari, você ficou doidão, foi junto. Ele merece o papel. Pô, mas que é isso? Passou o para-choque, pegou a paralama da Ferrari. Orçamento, tem 1 milhão. E agora? O teu Fiesta é liso. 1 milhão vai desgraçar a sua vida ou não? Não, mas eu prejudico 1 milhão, é um orçamento. Tem orçamento. Está aprovado. Você não tem nem como combinar esse orçamento, você não sabe nem onde você vai fazer. Então como é que você faz? O espírito foi esse. Claro que culturalmente não é fácil assimilar, né? Não é fácil, claro que não é. Nós não estamos acostumados com isso. O quê? Bateu na Ferrari e para. 1 milhão, é 1 milhão, vou te condenar 1 milhão. Mas eu não tenho 1 milhão de patrimônio, tudo bem, você fica lá no Serasa, na CBC, vai ficar 5 anos. Não tem importância. Mas eu vou tomar o que tiver. Tirando a tua casa aqui empenhorado, a televisão, vai. O Fiesta não é. Fiesta não é. Tirando isso, teu patrimônio. Quer dizer, aí você vai ser, veja uma coisa na outra, aí você vai ser obrigado a viver uma informalidade, né? Porque você tem uma dívida de 1 milhão nas costas. Conclusão, nada mais você vai pôr no seu nome, você não vai andar mais com cartão de crédito, você não vai andar com conta no banco, você não vai andar às vezes de pago você vai fazer o quê? Você vai andar com dinheiro e vai ter a informalidade. Mas não é isso que quer o legislador. Ele tem que ser honra com as suas dívidas. Serviço uma desgraça. Então, o espírito foi esse. Olha, veja, mas a realidade é que nós juízes, eu falo comigo, eu me lembro de ter aplicado esse parágrafo que eu já tentei. Eu também da reação. Mas ele está aí. Ele está aí. A ideia é essa, legislador. Esse exemplo é um exemplo bem dramático, né? Ele retrata bem a situação. Mas é claro que o juiz só pode reduzir equitativamente a indenização se houver essa excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. O que quer dizer a gravidade da culpa? Pela primeira vez, o legislador levou em consideração, em matéria de responsabilidade civil, ele levou em consideração a censurabilidade da culpa. Porque antigamente isso não interessava. O importante é a censurabilidade, ao grau dela não interessa. Por quê? Porque a indenização deve corresponder necessariamente ao dano. Então, pouco importa. O exemplo do homicídio, né? Se você matou culposamente ou matou dolosamente, porque é mal, tanto faz. Você vai para as despesas de luto, funeral, tratamento médico, vai prestar alimentos a quem o falecido servia, como diz o legislador. Não interessa. Agora interessa. Pelo 1944, parágrafo 8, não interessa. Mas também o juiz tem que levar em conta a desproporção entre a gravidade da culpa e o dano também, né? Eu acho que tem que se levar em conta a natureza do dano. Porque o dano pode ser, em vez de um simples dano material, a mais que uma Ferrari, pode ser um dano físico, né? Um passageiro, por exemplo. Aí eu acho que aí também o juiz tem que considerar essa natureza do dano. Uma coisa é você mitigar a indenização para desamassar a Ferrari. Tu precisa de 1 milhão? Desamassa com 100 mil. Leva lá no cara da esquina, lá com um chiclete. Agora, é diferente que você tem que indenizar aquele que fraturou uma perna, precisa de 30 pinos, recuperação. É diferente. Eu acho que deve ser considerado também, considerado a natureza do dano em potência com a gravidade da culpa. Porque também se você diz com a Ferrari que é invejoso, aí indeniza. Não é competida, né? E o interessante é que alguns autores, Fabulot, se não falha a memória, ele, acho que acertadamente, diz que essa mitigação
ela pode ser adotada, inclusive, na responsabilidade objetiva. Alguém fala, opa, mas como na responsabilidade objetiva, assim, não tem gravidade nem culpa para valorar? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, que mesmo sendo responsabilidade objetiva, o que significa que a pessoa vai responder independentemente de culpa, no caso concreto, a conduta dele pode ter sido censurada. Então eu posso separar, acho que essa expressão que falou, eu posso até separar, por exemplo, o mau empresário do bom empresário. Nos dois casos se responde objetivamente. Mas aquele que foi mal não tem indenização mitigada. Aquele que foi bem, mas causou dano, pode ter uma indenização mitigada. Então essa a observação que ele faz em relação à aplicação do 944. Mas repito, é um dispositivo extremamente polêmico. Eu vou terminar, só para acabar aqui, eu não vou me alongar muito mais não, só para com fome já. Eu vou só lembrar um pouco do problema do dano moral. Né? O dano moral, ele corresponde ao quê? O dano moral corresponde a uma lesão ao bem jurídico que não repercute no patrimônio. Então, o que é isso? É sentimento. É aborrecimento, é tristeza. Isso é dano moral. O Código de 16, ele não vinha estruturado no dano moral. Ele não contemplava explicitamente dano moral. Mas o Código de 2012 não poderia ser diferente. Desde a Constituição de 88, já contemplamos o dano moral. Ele veio trabalhar e começou a trabalhar. E trabalhou a indenizabilidade do dano moral. E isso causa, é fonte de discussão até hoje. Por quê? Porque, na verdade, eu estou indenizando o sentimento. Mas eu estou indenizando o sentimento com dinheiro. Esse é o problema. Porque quando a lesão é patrimonial e a obrigação de indenizar também é patrimonial, aí fica fácil, porque patrimônio se repara com patrimônio, ótimo. Mas quando eu falo em lesão sentimental e obrigação patrimonial, como é que eu faço essa relação? Aí fica difícil. Então vejam que, diante de muita discussão, muita polêmica, hoje me parece que majoritariamente se concluiu que a melhor forma de liquidação da obrigação de indenizar dano moral é por arbitramento do juiz. Não tem jeito. Por mais inseguro que você possa imaginar, o fato é que, se você tabelar, você vai dar margem à injustiça. Por quê? Porque um sentimento não é igual ao outro. Uma dor não é igual ao outro. Então não dá para tabelar. Como é que eu posso dizer, olha, se você ofender a honra, a indenização é 10 salários mínimos. Uma coisa é você chamar o cara de corrupto numa assembleia condominial de 10 pessoas. A outra coisa é você chamar o cara de corrupto no Jornal Nacional. Bom, mas se você tabelou, nos dois casos, são 50 salários mínimos. Então não dá. Né? Depois de muita discussão, se percebeu que a melhor forma é a revelação do arbitramento. E curiosamente, só abrindo parênteses, quando a gente fala em calúnia, injúria, difamação, o próprio Código Civil deu uma escorregada. Por que o Código Civil deu uma escorregada? Porque se vocês olharem o artigo 953, o legislador acabou mantendo uma orientação que vinha do Código de 16 e não precisava disso. Fazia uma confusão. Por quê? Porque aquele que ofende a honra de alguém, caluniando, injuriando, difamando, é claro que pratica ato ilícito. É evidente. E praticando ato ilícito, eu não precisaria de uma regra especial, específica. Não? Bastaria usar o texto do 186. Resolve o problema. Mas não. Ele tem uma regra específica para o 153.
E por que tem essa regra específica no 953? Sei lá. Por quê? No Código de 16 tinha sentido. No Código de 16 tinha sentido porque o Código de 16 era o código avançado do seu tempo. E o legislador ele só trabalhava com dano material, não com dano moral. E nesses casos, percebeu o legislador que dificilmente a vítima provaria o dano material. Você quer chamar de corrupto. Dificilmente você vai provar o dano material, pode até provar, mas dificilmente. Então, para você não ficar sem indenização, o Código 16 dizia: se não provar o dano material, mesmo assim acará o caluniador, o julgador, uma indenização e vinculava a multa prevista no Tipo Penal. Era uma prefixação de danos materiais. Era assim que tratava o Código 16. Mas tinha sentido. Por quê? Porque não tinha dano moral. Mas com o Código de 2002, nós temos a indenização pelo dano moral, como também pelo material. Então eu preciso desse texto. Quando o legislador repetiu o texto com alguma modificação, na verdade, ele acabou gerando confusão. Porque o artigo 953 diz: a indenização por injúria de informação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Vamos fazer um raciocínio lógico. Se a gente rasgar essa página, esse artigo, faz diferença. Se eu simplesmente passar uma borracha nesse 953, por conta disso o caluniador não vai indenizar para isso. Claro que não. Então esse artigo está sobrando. Só que no parágrafo único, o que ele faz? Ele diz que se o ofendido não puder provar o prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Mas o que o legislador fez aqui? Ele presumiu o dano material ou ele quis se referir ao dano moral no parágrafo? Veja a confusão, né? Porque isso pode dar margem ao entendimento oportuno, dizendo o seguinte: olha, juiz, ele me chamou de corrupto, ele ofendeu minha honra. Então eu quero que o senhor, por equidade, no parágrafo único, fixe uma indenização, presumindo meu dano material, porque eu não estou provando. Mas eu quero também que, novamente, por equidade, você me indenize por dano moral. Está certo isso? Me parece que não. Me parece que não. Me parece que o que o parágrafo único diz é justamente indenizar o caluniado, o injuriado por dano moral. E não por uma pré-fixação de dano material. Não tem sentido. Mas o texto está aí para entender isso. Agora, com relação à liquidação dessa indenização de termos gerais, como eu disse, como a melhor forma é pelo arbitramento do juiz, eu acho que o que a gente deve exigir do juiz, na realidade, é coerência, é fundamentação. Mas ele tem naturalmente que ter liberdade de atuação, para que ele possa fazer justiça em cada caso. Por isso que ele vai se valer de vários critérios. A finalidade da indenização por dano moral, isso dizia Moreira Alves, né? A finalidade da indenização é dar em dinheiro uma pequena alegria a quem teve uma grande tristeza. E não o contrário. Então, isso tem que estar em mente. Dar em dinheiro uma pequena alegria a quem teve uma grande tristeza. Depois disso, você vai, então, obviamente, levar em conta a sensibilidade do comportamento. Aí você dá um efeito punitivo, aquele efeito secundário, punitivo. E a gente tem visto isso diariamente, para evitar o descaso com que determinados prestadores de serviços tratam os consumidores. Eles têm que ter um efeito corretivo, senão não adianta. Claro que tem que ter um efeito corretivo. A intensidade do sofrimento. E também, por que não, a capacidade econômica? Porque o dano moral, no fundo, ele não vai restabelecer, a indenização não vai restabelecer a situação anterior. Não tem como. Então também não adianta você desgraçar o ofensor.
veja a capacidade econômica das pessoas. Porque também se a vítima for um bilionário, não serão 100 mil reais que vão resolver o problema dele. Ou vão tirar a mão dele. Mas 100 mil reais pode quebrar. Não funciona. Então, o que eu acho, na verdade, é que, mesmo sendo polêmico, eu insisto que a melhor solução continua sendo liquidar a indenização, diminuir o dano moral por arbitramento do juiz. Ou seja, necessariamente, naturalmente, a gente tem que dar um poder de valoração ao direito. Bom, pessoal, eu gostaria de continuar aqui, mas eu não quero ser vaiado, então vou terminar aqui agradecendo mais uma vez essa participação. Estarei sempre à disposição de vocês. E agora, como ele está aqui presente, pessoalmente agradecer ao meu amigo Gilson, que sempre me abre as portas, sempre me abriu as portas para esses encontros. Espero que continue me abrindo. E como tudo que o Gilson empreendeu, tudo deu certo, mais uma vez a gente percebe que essa jornada aqui é um sucesso absoluto. Muito obrigado a todos e até a próxima. Eu só compulsoriamente trouxe livros para sortear. Tem 3 livros para sortear. Um de responsabilidade civil, no direito das coisas, e um de atuação do juiz em direito processual. Claro que eu foco muito no que eu falei aqui. Claro que eu vou passar o sorteio às mãos do Gilson, mas só uma observação. Tem corintiano aqui? Tem corintiano? Vocês estão fora do sorteio. Não tem figurinha no livro. Mais uma vez agradecer a participação do Dr. Rogério. Realmente é uma honra tê-lo aqui no Fórum Mendes, como juiz de uma vara civil, e demonstrou profundo conhecimento sobre o tema da responsabilidade civil. Tanto é assim que o seu livro, que é pela editora Atlas, está na 4ª edição, e nós vamos fazer um sorteio. Enfim, doutor Rogério, espero que vamos chamar para outros eventos, com certeza, e desde que o senhor traga mais livros, saber só esse, o senhor deve trazer mais exemplares das novas edições e tudo mais. Lembrando que a Secretaria de Primeira Instância, a SPI, enfim, estão desenvolvendo um trabalho exemplar. Na intranet, o sistema para as inscrições tem sido aprimorado. Ontem, não sei se tiveram acesso, eu tive acesso ontem, para mim que foi disponibilizado ontem. Nós temos agora a página da primeira instância, acho que é uma revolução realmente para nós. E na página da primeira instância, que os senhores têm acesso no site do Tribunal de Justiça, na intranet, via intranet, tem o ícone Aulas Magnas. É o segundo item, Aulas Magnas, e nesse item o próprio sistema remete para o site da APAMAGES. Os senhores entram na página da APAMAGES, que tem todas as aulas para que possam assistir, aqueles que não assistiram, que tiverem interesse, algum esclarecimento, algum ponto que perderam, algo assim. Portanto, nesse link via site do Tribunal de Justiça, especialmente na página da primeira instância. E nessa reformulação do sistema de inscrições, é importante repetir, agora nós temos lá uma parte de vagas remanescentes. Então nós pedimos mais uma vez que aqueles que já se inscreveram, especialmente para as aulas do ano que vem, já se inscreveram por muito tempo, etc., se tiverem algum problema, desistam da inscrição, sim para a SPI, spi.evento@tj.sp.jus.br, e automaticamente a vaga que sobrou ou que está sendo aberta será disponibilizada nas vagas remanescentes. Temos poucas vagas remanescentes, a ideia é tentar ampliar isso,
E aí, daí porque pedimos para aqueles que tiveram algum problema na semana, olha, não posso ir na sexta-feira, então que avisem a SPI para que nós tenhamos condições de permitir que outras pessoas possam se inscrever. Hoje nós tivemos 406 inscrições, mais a lista de espera. Chegamos ao número de 418 inscritos. Na sala presencial, 217 inscritos e 158 na sala do 17º andar. Na semana que vem, já lembrando, e é um momento importante para nós, uma pessoa super conhecida em direito comercial, professor titular da Pontifícia Universidade Católica, autor de inúmeros livros, eu tenho certeza que muitos estudaram pelo livro do professor Fábio Leão Coelho. Ele vai tratar dos princípios dos contratos empresariais. Qual é a tônica da aula? Ele vai fazer uma alusão, vai fazer uma comparação em que medida os princípios gerais do Código Civil também se aplicam ao direito comercial, em especial aos contratos empresariais. Portanto, é um tema de extrema valia, interessante, um professor conhecido, muita didática, professor de curso preparatório, então para mim que os senhores vão aproveitar bastante, e aqueles que quiserem, que não se inscreveram, é possível, no dia, nós estamos abrindo vagas remanescentes, lista de espera, e sempre conseguimos alguns acertos para 20, 25 pessoas, para aqueles que quiserem assistir, que não fizeram as suas inscrições, portanto, poderão comparecer no dia, na medida do possível, tentaremos acomodá-los. E para fazer o sorteio dos 3 livros, nós vamos fazer aquele sistema de numeração. A numeração vai de 1 a 418, incluindo os servidores que se inscreveram aqui na lista de espera, e aí o professor Marrone vai fazer a escolha de um número aleatoriamente, a pessoa mais indicada, né? Professor Marrone, um número 51. Bela ideia, hein, Cristiano? Débora Cristina Ruivo, gabinete 135. Parabéns. Então, ela leva o livro para a responsabilidade civil. Livro Atuação do Juiz no Direito Processual Civil Moderno, também da editora Atlas. Mais um 107. Número 107. Mais uma moça, Leia Lúcia dos Santos Braga. Gente. 118. Luiz do Carmo Brás. E depois o Dr. Marrone vai fazer uma dedicatória extensa em cada livro dos sorteados, aqueles que já receberam. E o terceiro livro é Direito das Coisas, também da editora Atlas. O Dr. Zé Maria vai fazer a escolha de um número 393. 393. Josué Modesto Passos, 35ª avaliação, ausente. Maravilha. Vamos sortear atualmente. 405. Luciane Cristina da Silva, ausente. Veja a lista de espera aumentando. 414. Lista de espera. Débora, da 12ª Vara da Fazenda Pública. Parabéns. Abrimos as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Dr. Marrone? Temos a linha presencial. Não vale pergunta difícil, hein?
doutora Sônia, até que ponto uma pessoa, um parente próximo, ou médico, quando quer internar um dependente químico de álcool ou droga, até que ponto que responde? Porque eu fiquei sabendo que se a pessoa estiver assim, não digo consciente, mas ele se recusar a ser internado, eles não podem internar. Por que isso? E até que ponto a pessoa, um irmão, um pai, uma mãe, querendo internar essa pessoa, pode responder? Que tipo de penalidade? Olha, objetivamente falando, você imagina a responsabilização do médico ou dessas pessoas pelo ato de internação compulsória. Eu acho que, para que se legitimasse efetivamente a conduta, haveria necessidade, como própria, se não me engano, salvo melhor juízo, a lei especial trata, considerando relativamente incapaz esse dependente químico, eu acho que o seu responsável estaria legitimado a interná-lo compulsoriamente. Então aí não haveria nenhuma responsabilidade, mas teria que ser atestado, no caso, que a situação dele, em razão da habitualidade dessa dependência, é uma situação de incapacidade relativa. Fora isso, a gente correria o risco, né, de um determinado constrangimento teoricamente causador, caracterizador de um ato ilícito. Agora, também tem um lado, né, do médico, porque se ele na realidade atuou mais na preservação da comunidade física, da comunidade da saúde desse paciente, eu acho que não pode ser responsabilizado. Porque aí você tem que fazer a harmonização dos bens. Né? Então, aquela hipótese do médico que faz a transfusão de sangue de um paciente que está morrendo, mas que é testemunha de Jeová. E ele não teve essa autorização, mas ele fez. Não tem sentido responsabilizar o simplesmente por isso. Então depende da situação. Mas para legitimar a conduta, teria que ser caracterizada a capacidade e aí sim a internação compulsória. Acho. Meu nome é Sandra, trabalho no gabinete de Botássio e Frigorífico. A minha pergunta, na verdade, é uma dúvida de um processo que a gente tem no agravo. É 17º. A pergunta é a seguinte: a gente está com um caso que é um acidente envolvendo 2 ônibus e o autor civil prestou uma ação contra a cooperativa das empresas de transporte. Aí, na contestação, a cooperativa pediu a denunciação da lide do motorista, que é o cooperado dela, da transportadora, que é a dona do outro coletivo, e da seguradora, que ela tem um seguro que prevê, em caso de acidente, a seguradora que paga a indenização. Inicialmente, a juíza interferiu a denunciação do motorista, cooperado, e da transportadora, porque disse que não era caso de denunciação da lide, porque não atendia os requisitos do artigo 70. Mas deferiu da seguradora. Aí o processo andou, a seguradora contestou, tudo mais, teve réplica. Chegou na fase de especificar provas, a juíza mudou o entendimento dela e falou, interferiu a denunciação da lide e falou que a relação era de consumo. E aí, assim, do interferimento do anterior, teve agravo retido, mas o agravo que a gente está enfrentando agora é quanto a esse novo despacho que indeferiu a denunciação da lide da seguradora. E aí a cooperativa fala assim, eu sou uma entidade representativa das empresas de transporte, eu não posso me responsabilizar pelos atos ilícitos dos meus cooperados. Aí a minha pergunta é assim, como é que fica a responsabilidade civil nesse caso? Porque a juíza fala assim, que é uma relação de consumo e que o caso seria de chamamento ao processo, mas se entrar nessa questão até de chamamento ao processo, ou de denunciação à lide, mas assim, aí como fica a responsabilidade civil? Posso chamar a conclusão?
Na verdade, eu acho que pelo que você relatou, são duas questões. Né? Uma é processual, a outra é de direito material. Com relação à responsabilidade da cooperativa, eu particularmente, eu já decidi, eu tenho para mim que em relação à vítima, no seu caso de que ela transportada, em relação à vítima, eu tenho para mim que tanto a cooperativa quanto o proprietário ou condutor cooperado, até em prestígio da teoria da aparência, enfim, eu acho que eles respondem solidariamente. Pode ser, em não descarto, claro, um direito regressivo entre eles, um acertamento entre eles. Mas eu acho prudente, em relação ao até consumidor, né, stand-by, que seja, mas em relação a ele, nós temos que prestigiar ou dar o máximo de efetividade à responsabilidade civil. E, portanto, responsabilizando solidariamente, não só o cooperado, que é efetivamente quem conduz o transporte, mas como a cooperativa. Por quê? Porque, à luz do consumidor, ele está contratando uma cooperativa. É lá o nome dela que está ostensivamente no veículo, enfim. Eu acho que é razoável que, em relação ao consumidor, se defina a responsabilidade solidária dos dois. Agora, quanto à intervenção de terceiro, eu sou um tanto prático com relação a isso. Tecnicamente, eu acho que caberia, sim, intervenção de terceiro, tanto da seguradora quanto do cooperado, nesse caso. Porque eu vejo o direito de regresso automático. Mas, quando a intervenção de terceiro ela atrapalha e não ajuda, há uma tendência a vê-la com certa restrição. E foi esse o espírito, a meu ver, do legislador no Código de Defesa do Consumidor. Ele proíbe essa modalidade. Mas, enfim, há uma questão processual. Né? Eu até passo a palavra ao conhecedor do assunto. Só fazer uma observação, essa questão da cooperativa, que o Tom observou, ela tem sido comum esse problema, e alguns precedentes do próprio TJ têm orientado em relação à responsabilidade da cooperativa por conta dela ser ela recebeu a concessão do serviço público. Então, a orientação é da legitimidade por ser ela a concessionária do serviço público e, a partir daí, a aplicação do artigo 37. No que tange a intervenção de terceiros, o problema da intervenção de terceiros e a aplicação ou não do CDC, o óbice que tem sido criado em relação a essa intervenção de terceiros decorre do artigo 88 do CDC, que limita a intervenção de terceiros em prol de uma celeridade da demanda para aquele que ingressa com a ação. Então, o CDC, dando cabo a essa celeridade, restringe a aplicação das modalidades de intervenção de terceiros, talvez daí a opção de primeiro grau. Mas no que tange, aí o problema maior ainda da colega, no que tange a legitimidade da cooperativa, a opção dos precedentes é a opção que tem sido trazida em razão da aplicação do artigo 37 da Constituição, já que a concessão é para a cooperativa e não para os cooperados, e daí a cooperativa teria que se responsabilizar, inclusive identificar a responsabilidade objetiva, como bem caracterizou aí o consumidor. Tem pergunta aqui no 17. Só repete, por favor. Em relação ao artigo 932, inciso 1, qual a exata compreensão da expressão autoridade e companhia? Eu acho que o que o legislador quis quando definiu a responsabilidade do pai pelo ato do filho é exatamente estar o filho, no momento da prática da conduta, estar sob o manto, sob a autoridade do pai, ou sob o controle. Não que você tenha de provar, no caso concreto, falta de vigilância do pai. Isso não precisa. É objetiva, a responsabilidade indireta é objetiva. Mas ele tem que ter para
praticar uma conduta sob essa autoridade, sob esse vínculo de hierarquia. Isso é importante. Então, além do poder familiar, que já dá essa ideia de hierarquia, também foi enfático o legislador dizendo autoridade e companhia. Significa que você pode ainda ser titular do poder familiar, mas não ter o seu filho menor sob sua autoridade e companhia. Então, por exemplo, vamos imaginar pais separados em que a guarda esteja o outro, separando, enfim. Então, talvez o legislador o objetivo dele tenha sido esse. Você tem poder familiar? Tem. Mas naquele momento você não tem filho sob sua autoridade. Como, por exemplo, imagina aqui um outro caso em que o seu filho está na escola. Você deixa o seu filho na escola. E como o corintianinho que já foi lá e quebrou os dentes de alguém. Então o que acontece? Você, pai, vai responder pelo ato ilícito praticado com seu filho lá na escola? Ele estava sob sua. Ele está sob seu poder familiar? Está, você entendeu? Mas ele estava sob sua autoridade e companhia naquele momento. Então, talvez nesse caso seja mais razoável responsabilizar a escola e não o pai. Entendeu? Acho que foi essa a ideia do legislador. Bom dia, doutor Marrone. Meu nome é Laíro, eu sou da seção de Direito Público, do gabinete da presidência da seção de Direito Público. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta sobre dano moral. E no caso da realização de cobrança vexatória, realizada por empresas. Cobrança vexatória praticada por empresas especializadas em cobrança. Nesse caso, como que fica que a empresa liga para o escritório da pessoa, liga para o emprego, liga para casa, fazendo cobranças? Como que a pessoa poderia estar provando essa cobrança vexatória? E quem responderia? A empresa também responderia pelo dano moral ou só o credor? Olha, eu acho que esse tema ele comporta um monte de variação. Porque, primeiro, vamos imaginar a regularidade da cobrança. Porque em muitos casos nós temos essas empresas de cobrança cobrando de forma irregular, ou seja, dívida que não existe, dívida já paga. Aí eu não tenho a menor dúvida. Claro que ela responde. Porque isso é um exercício, o abuso do direito na concepção clássica. A outra forma é a cobrança em que se excede esses limites da função social. Então, aí eu acho que ela passaria a responder se demonstrar que o ato de cobrança ele se deu dessa maneira, ofensiva, sem tirar nenhum proveito, enfim. Agora, como que eu provo isso? Pelos meios de prova, não tem jeito. Eu diria até que não é nenhuma questão de direito civil, isso é uma questão processual. Você vai provar pelos meios de prova. Agora, eu sei que a gente, que é o destinatário desse tipo de conduta, normalmente, a gente ainda tem essa dificuldade, não só nesse caso, mas em qualquer outra, porque a gente não grava, conversa telefônica, não tem o hábito de gravar. Então, normalmente você acaba tendo que provar com testemunha. Eventualmente você consegue por e-mail alguma resposta, mas é muito difícil. Mas você prova, não tem jeito. Mas, do seu ponto de vista do direito civil, eu separaria essas duas situações. A primeira responde claramente se cobrou por débito inexistente, por quantia paga, superior da devida. A segunda, se a cobrança é vexatória, mas é a cobrança de um crédito exigível, né, já com pretensão. Aí eu acho que tem que se demonstrar esse excesso. Caso contrário, não responderia. Agora, é evidente que a empresa de cobrança, ela responde e responde podendo até ser solidária ao titular do crédito. Ela age, na verdade, como preposta ou mandatária do titular do crédito. Mas eu acho que fácil do destinatário, os dois respondem solidariamente.
havendo mais perguntas, mais uma vez gostaria de agradecer a presença do apoio, a presença dos servidores, dos colegas juízes, e convidá-los para a aula da semana que vem, dando sequência ao nosso curso, Fábio Lua Coelho. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana, até semana que vem, se Deus quiser.